verso 15. Capítulo 11, verso 15, a gente está nesse recorte histórico aí das batalhas entre a descendência de Seleuco e a descendência de Ptolomeu, entre a Síria e o Egito. E no verso 15, nós estávamos lendo ali, o rei do norte virá e levantará baluartes e tomará cidades fortificadas. Os braços do sul não poderão resistir, nem o seu povo escolhido, pois não haverá força para resistir. O ataque do povo do norte sobre o Egito de maneira mais violenta, até que nós falamos quando o Egito vai fazer uma aliança com o Império Romano para se vingar aí do povo do norte, povo celeuco. Mas aí eu gostaria de... Esse aqui é Antigo Terceiro, que ele surge. Aí no verso 16, o que pois vier contra ele fará o que bem quiser, e ninguém poderá resistir. Ele estará na terra gloriosa, falando sobre Jerusalém. E tudo estará em suas mãos. E aí nós podemos ler Isaías. Não, vamos ler Segundo Reis. Segundo Reis, capítulo 12. Segundo Reis. Segundo Reis, capítulo 12, o verso 17. Segundo Reis, capítulo 12, verso 17. Isso, é o verso 17, segundo Reis. Então subiu Razel, rei da Síria, e pelejou contra Gate. E tomou depois Razel, resolveu marchar contra Jerusalém. E aí, essa é a saída aí do rei, da Síria contra o povo glorioso de Israel. Ezequiel, agora lá na frente, Ezequiel capítulo 4, a sua Bíblia, Ezequiel capítulo 4, Ezequiel capítulo 4, verso 3, Ezequiel 4, 3, ele vai dizer assim, verso 3: Toma também uma assadeira de ferro e põe por muro de ferro entre ti e a cidade. Dirige para ela o rosto e assim será cercada. E a cercarás. Isso servirá de sinal para a casa de Israel. Ou seja, a, o profeta Ezequiel ele vai falar uma profecia a respeito do sítio que Israel ia sofrer. E aí ele fala lá, edifica contra ela fortificações, levanta contra ela trincheiras e põe contra ela arraiais e areias em redor. Ou seja, o destino de Israel já estava aí traçado. Esse tratado aí foi com Ptolomeu, e aí o verso para frente, o verso 18, ele vai fazer uma aliança aí entre os Seleucos e Ptolomeu. No verso 17, resolverá vir com toda a força e com todo o seu reino, e entrará em acordo com ele. Nesse momento aí, Ptolomeu V vai dar a sua filha por esposa para o povo Seleuco. Ele dará uma jovem em casamento para destruir o seu reino. Isso, porém, não vingará, nem será para a sua vantagem. Havia uma intenção desse casamento, dessa aliança, para eles tomarem aí o reino do norte. Mas parece que a estratégia não deu certo também. E aí eles acabam perdendo. Gênesis capítulo 10, Gênesis 10, 5. Em Gênesis capítulo 10, o verso 5, ele diz assim, ó: Estes repartirá entre si as ilhas das nações nas suas terras, cada qual segundo a língua, segundo as suas famílias e suas nações. E aí ele está falando sobre a promessa que de Abraão, mas sobre essa divisão
sobre o reino. Então, dependendo da língua, dependendo da cultura, e lembrando que, né, logo em Gênesis 10, lá, quando há essa divisão das línguas, depois da Torre de Babel, cada povo seguiu aí um caminho diferente. E esses povos foram, lógico, porque Deus, eles estavam construindo a Torre de Babel, e aí Deus achou por bem dividir e repartir esse povo. E por algum motivo, vamos lembrar que todos esses quatro generais, eles eram gregos, eles vieram da mesma linhagem, vieram da mesma família. O verso 15 ainda de Gênesis, Canaã gerou a Sidom, seu primogênito em Het, e os jebuseus, os amorreus, os giraseus, e aí vai contando toda a história aí do povo, né, as nações, e elas foram indo e dividindo sobre a terra. Uma coisa muito importante, e aí a gente vê em Isaías 66, pega a sua Bíblia lá em Isaías 66, toda essa divisão que nós estamos falando entre o reino e, e essas mudanças, ora um ganha, ora outro ganha, Isaías 66, o verso 19 de Isaías 66, toda hora que a gente vê essas mudanças, o verso 19 diz assim, ó, porém entre elas um sinal, e algum dos que foram salvos enviarei às nações de Tars, Pur e Lud, que atiram com arco e Tubal a Javã, até as terras do mar mais remoto, que jamais ouviram falar de mim, nem viram a minha glória, eles anunciarão entre as nações a minha glória. E é interessante porque o que acontece com o povo de Israel é uma coisa assim muito interessante. Por quê? Porque quando tem a transfiguração, e aí aparece Moisés e Elias no monte das oliveiras, aparece para Jesus, a primeira fala de Pedro era assim, Deus, vamos construir aqui uma tenda para a gente ficar aqui. Ah, o egoísmo do ser humano é algo muito grande. Quando Deus faz uma promessa para Abraão, lá atrás, em Gênesis capítulo 12, o primeiro desejo do povo de Israel era se isolar e se achar mais santo, mais puro, povo escolhido de Deus. Não que não seja verdade, mas o povo escolhido de Deus tinha um propósito, era para proclamar o rei. E aí eles se fechavam no mundo e tornou inacessível qualquer pessoa chegar até Jesus. Então, aí as pessoas dizem assim, se é estrangeiro, você nunca vai poder ser um escolhido de Deus. Quando, na verdade, o que Deus queria é que eles ensinassem os povos a respeito de Deus. E eles não ensinavam isso. E aí, o que Deus faz? Deus começa a deixar eles com o coração muito arrogante, muito orgulhoso. Provérbios diz que o orgulho precede a queda. E aí eles foram presos e foram dissipados. Conforme eles iam sendo levados cativos aqui pelos sírios, assírios, pelos persas, pelos gregos, pelos romanos, pelos babilônicos, a, a, as pessoas ficavam conhecendo de Deus através de Daniel, através de Ruth, através de Esther, através de Neemias, através de Esdras e através de Naamã, que é curado por Eliseu. Então, assim, e parece que o povo de Israel não entendeu. De novo começou a voltar, e se achar. Aí veio a Segunda Guerra Mundial, espalhou de novo esse povo aí, muda. E Israel ainda não entendeu que o propósito de Deus na vida deles é proclamar o Evangelho. Quando eu recebo o Evangelho, eu não posso criar barreiras. O próprio Senhor Jesus, quando veio as criancinhas, chegou perto dele
e os discípulos falaram: ei, não chega perto de Jesus, olha só que absurdo. E Jesus falou: ei, deixai vir a minhas criancinhas, porque dela é feito o reino dos céus. Toda vez que eu impeço alguém de conhecer de Jesus, seja pelo meu entendimento, que é fraco, pelo meu orgulho, isso aí um dia vai ser cobrado de mim diante de Deus. Jeremias capítulo 2, verso 10. Isso é muito importante porque as pessoas hoje precisam do amor de Jesus. E se eu crio essa barreira, dizendo, ó, esse pode, quem somos nós para julgar alguém ou dizer que ela fez ou não fez? Jeremias 2,10 diz assim, ó, passai as terras do mar, de Chipre, e vede, mandai mensageiros a Quedar, e atentai bem, e vede que jamais sucedeu coisa semelhante a essa, a respeito das profecias sobre Judá. O verso 31, o capítulo 31 ainda de Jeremias, verso 10, Jeremias 31, verso 10, tudo é a respeito de Israel. Essas 70 semanas não tem a ver comigo, com você, tem a ver com Israel. Mas nós estamos nesse período de transição. Nós não, não fazemos parte das 70 semanas de Daniel, porque nós somos a igreja, a noiva de Jesus. Nós estamos e aí, quando a gente vê em Apocalipse, nós vamos ver que nós estamos numa situação diferente. O capítulo 31, verso 10, ele diz: ouvi a palavra do Senhor às nações e anunciai nas terras longínquas do mar. E dizer: aquele que espalhou a Israel o congregará e o guardará como pastor ao seu rebanho. Não importa que Israel estava separado. O que Deus estava dizendo é que, independente deles estarem separados, Deus estava cuidando deles, porque a separação era propósito de Deus. Oséias, capítulo 12, você pegar sua Bíblia aí, o verso 14, Oséias 12, 14, ele vai dizer assim, lá em Oséias, capítulo 12, o verso 14. Efraim, ele diz aí no verso 14, Efraim muito amargamente provocou a ira, portanto o Senhor deixará ficar sobre ele o sangue, por ele derramado, e fará cair sobre ele o seu povo. Ou seja, novamente aí, todas essas profecias que vêm contra Israel são profecias porque o povo de Israel ficou nesse mundinho. E às vezes nós, a nossa ignorância, é, no nosso julgamento, e isso é um veneno, acaba não permitindo que outras pessoas se acheguem até Deus, porque nós dissemos assim, olha, não, para você chegar até Jesus, você tem que mudar a vida. Mas quem muda a vida é Jesus, não somos nós. Quem convence o homem do pecado, do juízo, da justiça é o Espírito Santo de Deus, diz a palavra. Não depende de nós. Então, assim, nós vamos ver que, voltando lá em Daniel, capítulo aí 18, nesse momento aí, ainda depois voltará para as terras do mar e hum, tomará muitas mas um príncipe fará cessar-lhe o opróbrio e ainda fará recair esse opróbrio sobre aqueles. Ah, os povos ali, os Ptolomeus ali, vão anexar a Ásia Menor, e tentou aí, sem sucesso, invadir a Grécia. E aí a descendência do Egito, os ptolomaicos, eles tentam aí num processo aí para tentar expandir o seu reino, mas não deu certo. Então voltará, diz o verso 19, para as fortalezas da sua própria terra, para o Egito, mas tropeçará e cairá, e não será achado. Salmos 27, 2, pega a sua Bíblia aí. Esse é um recorte histórico, e assim, sobre Salmos 27, o verso 2, quando os malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles aqui tropeçam e caem. A própria ganância, o próprio orgulho do homem destrói ele. O profeta vai dizer que eu e você não devemos pensar mal de ninguém. Não cabe a nós.
A Provérbios ainda vai dizer que eu e você não devemos nos alegrar quando alguém que talvez eu entenda no meu coração pecador, que fulano merecia isso. Isso, por mais que isso esteja no meu coração, deve ser guardado, porque o coração do homem é enganoso. Não cabe a nós nos alegrarmos com a derrota de ninguém. Jeremias 46, verso 6, abra sua Bíblia lá no profeta Jeremias. Jeremias 46, o verso 6, de Jeremias. Jeremias 46, o verso 6, ele vai dizer assim, ó, não fuja o ligeiro, nem escape o valente para o lado do norte. Aí ele, toda vez que você vai ver isso em Isaías, Jeremias, Ezequiel, vai ver em Daniel, vai ver nos profetas, alguns profetas menores, vai conseguir entender um pouco disso sobre Isaías também, essas batalhas entre o Egito e o povo da Ásia Menor, da Síria. Toda aí essa disputa de poder sobre o Egito e os sírios. Em Jeremias, aí vai dizer exatamente isso. Não importa para onde eles vão, Deus, eles vão tropeçar e aí vão cair. Outro texto legal de ler é Jó. Jó capítulo 20, verso 8 de Jó. Jó capítulo 20, verso 8. Os amigos de Jó lá, capítulo 20, o verso 8, ele diz assim, ó, vou orar como um sonho e não será achado, será afugentado como uma visão da noite. Os olhos que viram jamais o verão, e seu lugar não verá outra vez. Seus filhos procurarão aplacar os pobres, e suas mãos lhes restaurarão os seus bens. Ainda que seus olhos estejam cheios de vigor e sua juventude, esse vigor se deitará como ele no pó. Ainda que o mal lhe seja doce na boca, ele esconde debaixo da língua. E saboreie e não deixe, antes retém o seu paladar. Contudo, a sua comida se transformará nas entranhas, de fel, de áspide será o seu interior. E aí ele vai falar sobre essa questão da ganância, da riqueza. Jó fala muito disso aí. E aí o povo Ptolomeu aí foi derrotado aí pelos romanos na batalha de Magnésia aí, em 190 antes de Cristo, eles são derrotados e aí forçados a pagar tributos, e acabou aí, né, Ptolomeu morrendo aí, o quinto aí, logo depois dessa batalha aí. Quando nós chegamos no verso 20, levantar-se-á depois em um lugar dele um que fará passar exaltor, exato, pela terra mais gloriosa do seu reino, mas em poucos dias será destruído. E isto se irá nem batalha, não terá nem batalhas, nem precisavam lutar, porque eles já foram destruídos por causa do tamanho fracasso que foi essa investida aí contra a Grécia e acabou perdendo pelo Império Romano. Isaías 60, o verso 17, vai falar sobre isso. Isaías 60, o verso 17. Isaías 60, verso 17, ele vai dizer assim, ó, por bronze trarei ouro, por ferro trarei prata, por madeira bronze e pedras ferro. Farei da paz os teus inspetores e da justiça os teus exatores. Ou seja, quem vai extrair, quem vai tirar, quem vai roubar aí dos povos, tanto de Ptolomeu como dos Seleucos. O Império Romano, ele vem e destrói e tira tudo deles. Aí a glória, depois, isso aqui é bem legal, Isaías depois você pode ler. O 60 vai falar da glória do Senhor. Então, tudo aquilo que o homem, ó, o verso 18, nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, de desolação ou ruínas nos teus termos, mas os teus muros chamarás salvação,
e as tuas portas do louvor. Nossa, é tremendo. Depois você pode ler Isaías 60, ele vai falar sobre o milênio. A gente vai falar sobre ele depois, sobre esse capítulo inteiro. Mas aqui, a, e aí, uma vez que eles perderam, os Seleucos e os Ptolomeus aí, ele foi sucedido pelo filho Seleuco IV. Ele aparece na Bíblia como Fitoprato, né, que lançou impostos sobre Israel. Ele consegue invadir. No verso 21 ainda, surge aí, né, Antíoco Epifânio. Esse é o mais famoso aí, ele é comparado até com o anticristo. Tanto é que no final desse, a partir do verso 36 de Daniel, aqui do capítulo 11, ele vai falar, aí a gente vai ver as características do anticristo, a palavra de Deus que diz sobre ele. No verso 21, depois se levantará em seu lugar um homem vil, ou seja, bem tranqueira mesmo, o qual não tinham dado a dignidade real. Ou seja, ele era um filho que não tinha direito ao trono, mas ele virá caladamente e tornará o reino com intrigas. Então ele vai, quando você lê a história de Davi, o reino de Davi, você vai ver essa questão de Aminon, Absalão, você vai ver que é um sobrinho de Davi que maquina todo esse mal. Ele vai, faz por inveja, por alguma coisa, ele maquina. O Davi fala muito isso sobre os que estão na volta de Saul, porque tinha muitas pessoas invejosas ali e falavam isso. Essa bem que eles chamam, né, a maldita fofoca. E às vezes a pessoa, não estou fazendo fofoca não, mas e começa, né? Ou seja, o nosso papel é, se a gente não pode falar bem de ninguém, não tem que falar nada. A palavra de Deus nos ensina isso. Então, o Antíoco Epifânio surge entre 175 a 164 a.C. O tempo parece pouco, mas ele fez um estrago tremendo. E ele vem por meio de intrigas, por meio de fofocas. O verso 22 diz assim: as forças inundantes serão arrasadas de diante dele, serão quebrantadas como também o príncipe da aliança. Ou seja, nesse momento aí, ele faz diversas expedições militares, Antíoco Epifânio vai até o Egito, e aí ele vai fazer várias conquistas, ele chega em Israel, vai profanar Israel, ele vai fazer é, grandes destruições ali. O verso 24 virá também caladamente aos lugares mais férteis da província e fará que nunca fizeram seus pais, nem os pais de seus pais, repartirá entre eles a presa, os despojos e bens, e maquinará os seus projetos contra as fortalezas, mas por certo tempo, até a chegada do Império Romano. Então, ele vem e vai destruir no verso 25, né? Suscitará sua força e seu ânimo contra o rei do sul, contra o Egito. Frente ao grande exército do rei do sul, sairá em batalha com grande e muito poderoso exército, mas não prevalecerá, porque maquinarão projetos contra ele. Ou seja, eles vão atrás do Império Romano depois. Os que comerem os seus manjares o destruirão e o exército dele será arrasado. Muitos cairão traspassados. Também esses dois reis se empenham em fazer o mal e uma só mesa falarão mentiras. Porém, isso não prosperará, porque o fim virá no tempo determinado. Então, tanto o Egito como a Síria, tanto o Epifânio quanto os Ptolomeus, eles acabam sendo destruídos pelo Império Romano. Toda essa maquinação, essa briga, essa intriga de anos e anos, no final não acabou em nada aí. Eles foram totalmente destruídos. Quando nós lemos em Números 13, vamos lá, Números 13, capítulo 20, nesse recorte histórico aí, Números 13, capítulo 20, é, capítulo 13, verso 20 de Números, ele vai trazer também qual é a terra
e ser fértil ou estéril, se nela a matas ou não. Tende ânimo e trazei do fruto da terra. Era aqueles dias, os dias das primícias das uvas. Então, assim, eu tenho nesse momento aí, quando o povo de Israel e Deus era época de festa, e ele vai dizer isso assim, ó, não importa se é tempo ou não é tempo, mas como diz o salmista, se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia o sentinela. Não importa o que ele faz. Neemias 9:25, pega a sua Bíblia, vai mostrar exatamente isso. Neemias 9, capítulo 9 de Neemias, o verso 25. Às vezes, a minha força, a minha vontade, Neemias 9:25, tomaram cidades fortificadas e terra fértil, possuíram casas cheias de toda sorte de coisas boas, cisternas, cavadas, vinhas e olivais, e árvores frutíferas e abundantes. Comeram e se fartaram, e engordaram, e viveram em delícias pela tua grande bondade. Ou seja, assim foram, né, aí começa, os desobedientes, e se revoltaram contra ti, viraram as costas à tua lei, e mataram os teus profetas, e protestavam contra eles, para o fazerem voltar a ti, e cometeram grandes blasfêmias. Então ele vai falando sobre o povo de Israel, que assim, eles tiveram tudo, 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 tudo. E mesmo assim, não ficaram satisfeitos. A insatisfação é um problema muito sério, é um veneno nas nossas vidas. Tudo que Deus tem nos dado deve ser recebido com ações de graça. E tudo que bom acontece na nossa vida foi Deus que deu. Nada de ruim acontece na nossa vida. Ezequiel, capítulo 34, o verso 14, Ezequiel vai dizer exatamente isso. Ezequiel 34, o verso 14 aí. E ele vai falar, ó, é sobre esse mover de Deus. Apacentá-la-ei de bons pastos, e nos altos montes de Israel será a sua pastagem. Deitar-se-ão ali em boa pastagem, e terão pastos, pingues, nos montes de Israel. Ou seja, é, quando Jesus chama no Sermão do Monte, e ele fala, olha, olhai os campos, nem Salomão em sua glória pôde se vestir como o capim, né, selvagem no campo. É que Deus está falando. O passarinho acorda de manhã e não pergunta, nossa, o que que eu vou comer hoje, o que não vou? É como um filho. A dependência de Deus é algo muito importante. Deus se agrada disso aí. E aí, o verso 28, Antíoco Epifânio, ele vai dizer assim, ó, então tornará para a sua terra com grande riqueza, e seu coração será contra a santa aliança. Fará-lhe aprover e tornará para a sua terra. Então, Antíoco Epifânio vai descarregar toda a sua ira nessas batalhas que não deu certo contra Israel. E aí ele vai profanar o templo de Israel. O verso 27, ele fala exatamente isso, né, de tentar prosperar e não conseguir por causa da violência, por causa do mal que ele faz. O verso 29, que aí fala, um tempo determinado tornará a avançar, quando eles não sossegam, né? Você vê assim, é, é, chega a ser, parece novela mexicana isso aqui, porque se você vai ler essa história entre os Seleucos e os Ptolomeus, nós vamos ver assim que, gente, os caras era um perde, outro ganha, um perde, outro ganha, um perde, outro ganha, e não tinha fim essa batalha. Eles, a vida inteira ali, desde da morte de Alexandre o Grande até nós estamos falando aí desde 200 antes de Cristo, 200 e pouco antes de Cristo, até a, a, o Império Romano, nós temos quase 200 anos aí, um pouquinho mais, dependendo da história, dessas batalhas que não tinham fim. E quem perdeu com isso? Né? Só o povo. A gente vê essa guerra aí da Palestina, de Israel contra a Palestina, da Rússia contra a Ucrânia,
Agora, a Índia e Paquistão, gente, assim, e as pessoas vão morrendo e não tem um vencedor. É isso que Deus está falando. O povo vive nesse orgulho, nesse desejo. Nenhuma guerra traz nada de bom, a não ser para o diabo. E aí ele diz lá, o verso 29, ele vai falar sobre a batalha de Quitim. O poderio de Roma aí chegando, ele fala, ó, num tempo determinado tornará a avançar contra o sul, mas não será nessa última vez, como foi da primeira, porque na primeira vez que eles tentaram contra a Grécia, eles obteram um pouco de vitória, nessa eles não tiveram nada. Então, o Ocidente vai chegando, o Império Romano vai chegando sobre a ilha de Quitim, ali, na ilha de Chipre, para derrotar Antíoco no Egito. E aí ele sai de lá por causa dessa derrota aí, invade Jerusalém, e aí ele vai proibir as cerimônias de Jerusalém, ele vai matar porcos, vai borrifar no templo, né, excrementos de porcos, assim, foi uma coisa assim bem profanou lá. E pior, lá ele vai erigir uma estátua de Zeus dentro, né? Então, assim, ó, o verso 30, porque virão contra eles navios de Quitim, essa aí, ó, o Império Romano chegando, e lhe causarão tristeza, voltará e se indignará contra a Santa Aliança, e fará o que lhe aprouver, e tendo voltado, atenderá aos que tiverem desamparado a Santa Aliança. Ou seja, ele vai agradar aqueles povos que estavam misturados ali contra Israel. E aí você vai entender por que também desse ódio do povo judeu na época de Jesus contra os samaritanos. Porque grande parte da guarida do Império Romano se deu pelo povo samaritano, entre outras coisas. Então, tudo é um recorte histórico aí. Graças a Deus que a gente não tem isso. Já pensou se o povo do Paraguai quisesse retomar a parte que nós pegamos na Guerra do Paraguai, entre outras coisas? Seria um problema. Mas é importante gravar isso. A gente está terminando esse recorte histórico, ele é bem longo mesmo, mas é porque Deus vai dando tantos detalhes, não tinha como não falar desses detalhes a respeito de Antíoco Epifânio, porque agora a gente vai mostrar essa característica dele com o Anticristo. O Pai, eu quero agradecer por essa manhã, por tudo aquilo que o Senhor tem mostrado na tua palavra, Pai, e é uma verdade que só mostra que a ganância do homem tem levado à destruição de milhares e milhares de gente. Que o Senhor tenha misericórdia dos nossos governantes, Senhor. Estenda a tua mão sobre cada um dos nossos governantes. Traz, sim, a tua justiça, traz a tua misericórdia. Só podemos lamentar pelo aquilo que o mundo tem se tornado hoje, Senhor. E o Senhor nos ajude a ser testemunho e ajudar a mudar a vida das pessoas que aqui vivem. No nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe nesse dia e nos enche aí da graça dele.